Há várias pessoas que procuram Deus. Há aqueles que procuram provar que Deus não existe. Há aqueles que procuram provar que Deus existe. Há aqueles que procuram provar que Deus só é deles. Não é? Querem um Deus só para eles e querem provar que só eles é que sabem quem é Deus. E como é que o Espiritismo vê Deus? Então, o Espiritismo, para quem não sabe, foi codificado por Allan Kardec, escreveu o Livro dos Espíritos. Allan Kardec era o pseudónimo de Hippolyte Léon Denis Arrivai, e Hippolyte Léon Denis Arrivai foi o pioneiro da investigação científica dos fenómenos paranormais. E através da mediunidade, Allan Kardec comunicou com espíritos, com seres mais evoluídos do que nós. E Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos sobre Deus. E uma das perguntas é a seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não. Há um sentido que lhe falta para isso. Quer dizer que andamos todos à procura de saber quem é Deus, mas ainda nos falta um sentido para compreender quem é Deus. E depois ele pergunta, Allan Kardec pergunta, se-lhe-á um dia permitido compreender o mistério da divindade? E os espíritos responderam: quando o seu espírito já não estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, quer dizer, pela perfeição do espírito, se tiver aproximado dela, quer dizer, da divindade, então vê-la-á e compreenderá. Quer dizer que nós temos que transcender a matéria. Nós temos que evoluir para além da matéria. A matéria são as coisas que se vê e também são coisas que não se vê e que é matéria. Depois, Allan Kardec faz outra pergunta, que é: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? E os espíritos responderam: sim, de algumas. O ser humano compreende-as melhor à medida que se eleva sobre a matéria, pressente-as pelo pensamento. Então já temos aqui uma forma de compreender, não é de compreender, mas de ter uma pequenininha ideia de quem é Deus, de como é Deus, através do pensamento. E como é que acedemos ao nosso pensamento? Estando atenta a ele. A melhor forma, no meu entender e na minha prática, na minha capacidade de praticar, eu gosto de fechar os olhos. Gosto de fechar os olhos e gosto de sentir, ficar atenta, apenas ouvir. Como é que eu faço? Como é que eu inicio? Eu inicio com uma respiração. Eu começo a observar a minha respiração. E vou observando a minha respiração. E cada pensamento que vem, pensamento das coisas, não é? Das coisas que surgem durante o nosso dia, das dificuldades que vivencio, e eu deixo-as ir. Porque essas fazem parte da matéria. E eu quero compreender Deus como todo ser humano, não é? Eu busco saber quem é Deus, como é que é Deus. Então eu recolho-me no meu interior. Eu paro, fecho os olhos
e sinto a respiração. Se me perguntarem se eu já compreendi Deus, não. Eu acredito. Algo em mim acredita que o Deus da bondade, o Deus da perfeição, o Deus da justiça que existe. Acredito. E acredito que quando eu tiver dominado a matéria, supostamente daqui a muitas mais vidas, não é? Se calhar vou precisar de reencarnar muitas vezes, que esse dia chegará. Então a mensagem que eu te deixo para o dia de hoje é que para um pouco. Não procures Deus fora, não procures Deus nas coisas. Para e fica apenas atento à tua respiração. Deixa os pensamentos irem. Sempre que vier um pensamento, deixa-o ir. Deixa-o ir, não te foques nesse pensamento. Volta outra vez a atenção para a tua respiração. Esta é a mensagem que eu deixo então para o dia de hoje e espero que encontres paz e serenidade no teu coração.